Vamos conversar agora sobre a fase 2 da leitura do Apocalipse, a fase 2 da interpretação e recepção do Apocalipse de João. Já conversamos sobre a fase 1 e neste vídeo eu vou tratar com você sobre a fase 2, o que aconteceu com o Apocalipse depois que ele saiu das 7 igrejas da Ásia e se espalhou por outras regiões do Mediterrâneo. Mas antes, dê o seu joinha neste vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ter interesse sobre este assunto e assim você nos ajuda a continuar produzindo este conteúdo. Combinado? Então vamos dar sequência aqui. Fase 2 da leitura do Apocalipse. Depois daquele primeiro momento, o Apocalipse passou então pelas 7 igrejas da Ásia, ele começa a ser copiado para atingir outras comunidades, outras igrejas em outras regiões. Então ele vai, por exemplo, para a região da Síria, ele começa a ser lido na região da Palestina, vai para o Egito, vai para Roma, a Gália, ou seja, ele começa a ser lido por outras igrejas em torno do Mediterrâneo. Esse processo leva algum tempo, algumas décadas, porque naquela época a transmissão de um livro não era tão rápida quanto nos dias de hoje. Você postou e todo mundo já tem acesso. Naquela oportunidade, lá no primeiro século, era preciso esperar que um viajante passasse na igreja, que alguém se interessasse em fazer uma cópia daquele livro, aquele viajante levava aquele livro para uma outra igreja, isso consequentemente levava algum tempo. Assim, quando o livro começou a aparecer, começou a ser mencionado, como ele era interpretado? Que esta é a pergunta, tá? Como ele era lido, então, nesta segunda fase, nesta segunda geração de leitores, aí da segunda metade do segundo século para frente. O mais antigo autor que nós temos conhecimento, que conheceu o Apocalipse, foi o Papias de Hierápolis. Mas o Papias, ele escreveu um comentário que se perdeu. A gente sabe que ele conhecia o Apocalipse, que ele usava o Apocalipse, que ele gostava do Apocalipse, mas o que ele disse sobre o Apocalipse, apenas poucas coisas permaneceram. Logo depois do Papias de Hierápolis, nós temos figuras como Justino Marte, na metade do segundo século, em meados de 150. No final desse século, nós temos aí o Irineu de León, lá na Gália. Na transição do segundo século para o terceiro século, já temos aí figuras como, por exemplo, o Tertuliano de Cartago. Mas essas figuras todas, elas têm alguma coisa em comum, bem como outras que nesse momento aqui eu não preciso mencionar, mas são do mesmo período histórico. Elas tendem a ler o Apocalipse de uma forma semelhante. Qual é a forma semelhante? Elas tendem a fazer uma leitura quiliástica do Apocalipse. E o que é leitura quiliástica? Eu explico para você. A palavra quilia vem do grego 1000. E no Apocalipse, lá no capítulo 20, ele usa a palavra quilia, 1000, para falar de 1000 anos, sobre 1000 anos de Cristo na Terra, 1000 anos de um governo na Terra, 1000 anos da prisão de Satanás, ou seja, no capítulo 20 do Apocalipse nós encontramos a palavra quilia, 1000, em vários momentos. E de dentro das comunidades, ou seja, a partir do acesso que elas tinham ao Apocalipse, o texto do milênio, o texto do Apocalipse 20 era o texto que mais chamava a atenção daqueles irmãos, daquelas irmãs, daqueles crentes lá. Sendo assim, já que o texto do milênio era o texto que mais chamava a atenção, aqueles leitores, porque eles liam o Apocalipse capítulo 20 de uma forma literal, esperando realmente um governo de Cristo na Terra, esperando um reino material de Cristo na Terra, um período de felicidade e prosperidade da igreja na Terra, por causa destas ênfases, eles são chamados de quiliastas, por causa da ênfase no milênio de Cristo na Terra. Então, a leitura mais antiga do Apocalipse a sobreviver é a leitura quiliasta. A interpretação mais antiga que nós temos notícia, então, é a leitura quiliasta. Eles leem o Apocalipse, esperando que aqueles elementos do capítulo 20, como a ressurreição dos mortos, a prisão de Satanás, a volta de Jesus, os tronos dos crentes e dos santos que reinarão com Cristo durante 1000 anos, tudo isso se realize materialmente dentro da história. Atualmente, os estudiosos tendem a chamá-los de milenaristas, mas naquela oportunidade eles não eram chamados assim. Eles eram chamados de quiliastas, normalmente por pessoas que ouviam a interpretação que eles faziam do Apocalipse. Eu preciso dizer para você que nessa segunda fase de leitura, nem todo mundo gostava do Apocalipse. Nem todo mundo era leitor do Apocalipse. Mas quem lia o Apocalipse e quem usava o Apocalipse
fazia isto de forma quiliastra. Então esta é a segunda fase de leitura do Apocalipse. Eu me encontro com você na próxima fase. Então peço a você, se você se interessou por esse vídeo, comenta aí embaixo aí. Dê a sua opinião sobre este assunto. Fale qual destes autores que eu mencionei aqui mais chama a sua atenção. É o Papias? É o Justino? É o Irineu? É o Tertuliano? O que no Apocalipse te chama mais atenção? E o texto do Apocalipse 20? O milênio? O que você pensa a respeito disso? Escreva aí embaixo nos comentários a sua opinião. Eu quero depois compartilhar a minha também com você. Até a próxima, se Deus quiser.